Oi, gente, boa tarde. Nós estamos começando mais um ao vivo do Portal Infonet, dessa vez tirando dúvida dos leitores, já com Sheila Sampaio, ela que é especialista em terapia capilar. Sheila, hoje a gente utiliza química, muitos produtos no cabelo. A terapia capilar, ela é importante para justamente tratar do couro cabeludo. Isso mesmo, porque ultimamente se procura muito no salão de beleza a parte de tratamento e química, como você falou. Só que o mais importante de tudo isso é o couro cabeludo, né? Porque tudo se encontra no couro cabeludo, que o fio vem através do bulbo capilar. Esse bulbo capilar, ele tem todos os nutrientes necessários para poder manter o fio saudável. É interessante a gente falar isso, Sheila. Até os internautas agora já podem mandar perguntas, podem também interagir nesse sentido, porque hoje a gente tem um exagero em relação à química, né? Como são, se a gente fosse tratar, por exemplo, de química, o que é prejudicial, o que é bom estar fazendo uso, aquela coisa de fazer uso durante todo o mês, ou de mês em mês, de 15 em 15, o que é ideal? Isso é uma dúvida dos leitores, né? O ideal seria tratar o cabelo antes de qualquer química. O que é que acontece? O princípio para uma boa química é a estrutura do fio. Se o fio ele está bem tratado, com todos os nutrientes, eu não tenho problema nenhum. Eu posso fazer um alisamento, eu posso fazer uma descoloração, né? Eu posso estar hoje totalmente loira, amanhã querer ficar ruiva, sendo que eu preciso tratar esse fio antes do procedimento químico. A parte do couro cabeludo ele inclui na parte de algumas fissuras, né? No caso de alopécia mesmo, que seria a calvície, né? Que essa calvície mesmo, a maioria das mulheres é horrível para as mulheres, o homem é um pouco mais acostumado. Então a gente cuida na parte da terapia capilar, é mais as fissuras realmente do couro cabeludo, mas sendo que engloba todo o fio, como eu já falei, em relação aos nutrientes. Já que está no bulbo capilar, eu preciso cuidar do bulbo capilar para ter uma nutrição saudável na extensão do fio. Já fazendo a sua pergunta em relação a danos causados pela química, aí já é totalmente diferente. Nós estamos com processos de cosméticos, né? No mercado já tem vários tipos de cosmético especializado na reposição desses nutrientes. Uma vez retirado, eu vou ter que repor. E é interessante a gente falar isso, porque às vezes, por exemplo, eu posso ir comprar algum cosmético, mas esse cosmético pode custar muito caro. Essa é a dúvida de algumas mulheres. Dá para fazer isso de forma mais natural? O que a gente encontra aí? Dá sim. Hoje em dia, essa parte de cosmético está crescendo cada vez mais, né? Então, existem produtos mais acessíveis, mais baratos, com princípios ativos muito bons, né? Às vezes, o que acontece é justamente pelo não conhecimento da fibra capilar ser usado um produto inadequado. E aí acaba, no lugar de ajudar, atrapalhar um pouquinho. Então, é sempre bom procurar um especialista no assunto para passar o que é mais indicado. A tintura no cabelo, o quanto é que ela prejudica? E há um tempo que ela deve ser utilizada, por exemplo, de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, o que é o ideal? O ideal é um intervalo de mais ou menos uns 15 dias para a coloração. Porque a coloração ela é uma parte alcalina, ela tem um pH elevado, mas ela não danifica tanto a fibra capilar. Já o caso de descoloração, que é a retirada de pigmentos, é que precisa de 1 mês a 2, assim, mais seguro, 3 meses em diante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das escovas. Hoje em dia a gente tem escova de chocolate, coisas com queratina. O que é bom, afinal de contas? Hoje em dia se aderiu muito às escovas progressivas, né? Por quê? Por elas não danificarem tanto a fibra capilar. Tem sua restrição, mas não tanto como se eu usar um hidróxido ou um diuretolato de amônia. Eu preciso ter um certo cuidado e ter uma especialização mais profunda. Já a escova progressiva, qualquer pessoa consegue fazer, né? Então se aderiu mais às progressivas. O fato de ser de chocolate, tem uns que tem de quiabo, que eu já ouvi até falar. Isso só são mais marketing mesmo de vendas, né? O princípio ativo, o mais indicado, são os aminoácidos.
porque não danifica a fibra e também não é prejudicial à saúde. Muitos ainda aderem ao formol, né, só que não é legalizado, né, e não é permitido pela Anvisa. Então tem que tomar assim, muito cuidado quando for fazer esse tipo de procedimento, ou em casa, ou até mesmo no salão de beleza. Por exemplo, quem tem um cabelo cacheado, né? Essa estrutura capilar, como é que ela deve ser tratada? Há algo específico para quem tem um cabelo liso, para quem tem um cabelo cacheado? Sim, um cabelo cacheado ele requer mais tratamentos à base de lipídios, porque um cabelo cacheado geralmente ele é um cabelo mais seco e poroso, que é da sua estrutura. Então, nutrientes com bastante lipídios, né, você vai ter o quê? Mais emoliência, brilho e maciez também da fibra. Olha, a Ilha Menezes, ela está perguntando aqui sobre a diferença entre a escova progressiva e a selagem. Qual é que é a mais indicada nesse sentido? Olha, escova progressiva e selagem, para mim é a mesma coisa, porque o princípio ativo é usado mesmo. O que muda é só a forma de manuseio, quer dizer, a técnica de aplicação. Geralmente o termo selagem seria só alinhar as cutículas e selar, para que elas não fiquem muito ásperas. A progressiva, foi a progressiva que ela falou? Foi, isso, a selagem é a progressiva. E a progressiva. A progressiva, geralmente, trabalhamos para que o fio fique mais alinhado e liso. Então, ele muda a estrutura da fibra com mais potencialização, sendo que o princípio ativo continua sendo o mesmo. A forma de trabalhar aqui é diferente. Eliane Andrade, ela pergunta sobre aquela questão que você explicou no início, sobre a queda do cabelo, né, da estrutura capilar. Ela é mais por uma situação de química ou dá também para ajudar na alimentação? Ajuda também nesse... No caso de quebra de cabelo, geralmente a quebra de cabelo é estrutura química, né, devido ao procedimento químico. Agora, a queda do cabelo, né, muitas coisas interferem. Por exemplo, a parte de alimentação que ela está falando. Geralmente, quem faz regime, que tem restrição de alguns alimentos, tem a tendência de queda do cabelo. Né? E também tem a parte química. A parte química que eu falo de produtos injetados, né? Por exemplo, a quimioterapia mesmo faz com que enfraqueça essa fibra e ele venha a cair. Também temos o que? A parte hormonal. Geralmente na gravidez a mulher fica muda os hormônios. Então tem uma tendência depois do parto o cabelo vir a ter uma queda excessiva também. Agora quebra é a estrutura química. O cabelo ele só quebra através de desgaste de procedimento químico ou até mesmo de escova. De escova que eu falo, de secador, de prancha, vai retirando esses nutrientes e vai enfraquecendo a fibra. Tem alguma coisa que dá para fazer? Por exemplo, eu quero soltar um pouco mais do cacheado no meu cabelo, mas não quero utilizar uma química muito forte. O que dá para fazer nesse sentido? Então, hoje em dia se adere às progressivas. Qual é a diferença? É que a progressiva ele é um produto ácido. Então, ele é um produto abaixo do pH natural do fio do cabelo. Já as químicas alcalinas, que são os hidróxidos, eles são mais fortes, ele requer um certo cuidado. Eu posso trabalhar assim, com a progressiva, sendo que o efeito da progressiva é feito através da prancha. Eu posso pranchar poucas vezes. Né? Quanto menos eu pranchar o cabelo, menor também vai ser a desestruturação da fibra capilar. Você está falando da prancha, a gente cai na escova. Isso. A gente dá escova no cabelo todos os dias. Acaba prejudicando. Eu tinha vários clientes com esse problema. Né? Dizia, eu não faço nada no cabelo, eu só escovo e prancho. Então já faz tudo, né? A prancha mesmo, ela superaquecida, ela tira todos os nutrientes da fibra. Ela dilata, né, as cutículas. Então ela tira o cimento intercelular da fibra. Então é tão importante como o procedimento químico. Eu fiz escova, eu utilizo prancha, eu tenho que fazer a devolução de nutrientes. A devolução de massa capilar, a devolução de lipídios, porque isso tudo eu vou perdendo até com desgaste natural. Vento, sol, mar aqui, né, que a gente tem esse mar maravilhoso. Então isso tudo faz com que tenha um desgaste na fibra capilar. Se a gente for no comércio, tem muitos produtos, né? Tem argan, tem tantos óleos e tantas composições. O que é o ideal? Por exemplo, se a gente tivesse que dizer para o cabelo cacheado e para o cabelo em estrutura mais lisa? Os cabelos cacheados, eles podem se aderir aos óleos, porque ele precisa de lipídios. Ele pode estar aderindo aos óleos. Agora,
cabelo com muita oleosidade, eu já tenho que ter um cuidado maior. Um cuidado maior do quê? Do couro cabeludo. Porque o excesso de oleosidade pode causar queda. Muita gente assim não se atenta à oleosidade. Ele é oleoso, o cabelo está super nutrido. Ao contrário, a oleosidade excessiva também pode causar danos à fibra. Então, o cabelo seco, o cabelo cacheado, pode existir óleo de argan. Tem vários tipos de óleo de coco, que agora está no auge. O auge era os óleos de coco. Sendo que pode abusar. Agora, um cabelo já oleoso pode utilizar desses nutrientes? Pode, porque eles têm princípios ativos, ele tem antioxidante, mas em pequena concentração. O que vai diferenciar é a concentração do princípio ativo dentro do produto, que é onde faz a grande diferença. Eu posso passar para você um óleo de argan, e posso utilizar também com óleo de argan. Agora, o meu princípio ativo tem que ser em menor quantidade do que o seu. Dá para cuidar do cabelo de uma forma saudável em casa e sair com aquela cara de salão de beleza? Dá sim. E com certeza até cuidar do couro cabeludo. Eu fiz uma matéria até falando como se pudesse fazer um esfoliante caseiro. Você está sem poder ir ao salão, fazer uma esfoliação, sendo que no salão já tem uns produtos específicos. Esse caseiro ele vai ser fitoterápico. O efeito vai ser um pouco mais demorado, mas vai fazer o efeito. Então, eu sempre aconselho, fazer uma receitinha com semente tinturada. Eu gosto muito de usar a semente do... agora me saiu da cabeça. Do maracujá. Que a gente bate, faz maracujá e aquela polpa joga fora. Então, eu gosto muito de utilizar aquela polpa. Eu retiro totalmente quando fica bem tinturado, coloco para secar e misturo em um shampoo que tem ação anti-caspa. Aí eu aplico no couro cabeludo, abro a extensão do couro cabeludo, aplico o produto e vou fazendo movimentos circulares, como se eu estivesse fazendo uma esfoliação na pele. Eu vou fazer no couro cabeludo. Depois de mais ou menos de 5 a 10 minutos fazendo essa esfoliação, eu enxago, uso um shampoo indicado para o meu tipo de cabelo e faço o procedimento da hidratação. Eu vou perceber que o cabelo vai estar mais solto, mais saudável, mais limpo também, porque o excesso de creme, principalmente quem precisa utilizar creme de pentear, vai ficando no couro cabeludo. Por mais que use o shampoo, não é o suficiente. A esfoliação vai tirar essa crosta, que a gente chama, e vai também renovar as células, para que o cabelo tenha um bom desenvolvimento. Nós estamos conversando com Sheila Sampaio, que é especialista em terapia capilar. Sheila, tem uma corrente hoje que fala que é melhor você não utilizar tanto shampoo, você ir tirando o shampoo aos poucos, utilizar um pouquinho mais de creme. O que é ideal para fazer no cabelo? Para deixar esse cabelo limpo, como você falou, dá para realmente tirar o shampoo? O shampoo é prejudicial, tem muita química ali. Não, gente, não dá para tirar o shampoo. O que você precisa fazer é o quê? Usar produtos, como eu falei, à base de lipídios, para poder devolver a oleosidade à fibra. O que é que o shampoo faz? É muito importante falar sobre isso. Porque às vezes tem gente que acha que o shampoo só limpa. A finalidade do shampoo realmente é limpar. Mas existem produtos, shampoos já hidratantes, que não vai causar tanto dano à fibra. Então eu posso estar utilizando o shampoo, faço toda a higienização do couro cabeludo e aí eu aplico máscara ou creme de pentear em toda a extensão do fio. É muito importante o uso do shampoo. O shampoo ele vai tirar as impurezas, O shampoo ele vai fazer com que tire o excesso de fixadores, o excesso de poeira. Então não pode abrir mão de shampoo. Tem que ser usado o shampoo. Usa o shampoo, limpa bem, higieniza bem esse cabelo e depois aplique um produto à base de lipídios e um creme de pentear, que é muito importante, principalmente cabelos cacheados, usar com filtro solar para proteger do calor, do excesso de sol, porque aqui nós temos o sol assim muito... Eu fico, passei um tempo fora e aí quando voltei assim, percebi que realmente assim, o clima de praia resseca um pouco o cabelo. Então os cuidados com o meu cabelo teve que ser redobrado. Você está falando desses cuidados. Tem diferença, por exemplo, em relação à água?
a água com muito cloro, o ideal é utilizar, quem pode utilizar uma água mineral uma vez por semana. O que dá para fazer para deixar esse fio assim mais brilhoso? Pode ser usada a água normal da torneira. Eu até prefiro do que a água mineral. A água mineral ela já tem algumas substâncias dentro, né? Pode ser usada a água da torneira, é muito bom. Não tem contraindicação em relação a isso. A contraindicação seria em relação à água do mar, porque a água do mar ela contém sal. Né? Então, o que é que acontece? Se eu vou à praia, eu passo todo dia com esse resíduo de água, né, do mar no meu cabelo, eu vou ter um ressecamento nele. Se eu pegar, sair do mar, já ir logo em uma água, vou lavar esse cabelo, retirar toda essa água do mar e aplicar logo em seguida um protetor, um creme específico para o meu cabelo, eu não vou prejudicar esse fio. Eu vou ter sempre um fio saudável. O problema é que a gente toma banho de mar e só vai lavar o cabelo quando chega em casa. Passamos todo esse dia, então isso sim faz com que cause um ressecamento. Para a gente finalizar agora, vamos falar sobre duas coisas. Erros e acertos quando a gente vai tratar do cabelo. Quais são os erros mais comuns que você tem visto? Os erros mais comuns são, na hora de fazer a hidratação, é colocar no couro cabeludo. Esse é o primeiro erro. Você precisa higienizar o couro cabeludo. O couro cabeludo ele já produz um sebo, né, que são das glândulas sebáceas. Ele não precisa receber lipídios e hidratantes. Né? Os hidratantes vão para a extensão do fio. Né? Então esse é o primeiro pecado na hora de hidratar o cabelo. É você levar esse produto ao couro cabeludo. E quais são os acertos? O que é que a gente está acertando aí? Os acertos é que agora, né, como tem a internet, né, que está muito na atualidade, já dá para diferenciar muito. Então, os acertos é que os shampoos já são mais indicados para cada tipo de cabelo. Antigamente a gente não tinha tantas opções como tem hoje em dia. Então, eu posso escolher um produto indicado para o meu cabelo como? Analiso que o meu cabelo ele tem a raiz muito oleosa, mas as minhas pontas é muito seca, porque eu uso produto químico que foi ressecando, então eu tenho que comprar um shampoo específico para a oleosidade do couro cabeludo e tenho que comprar um hidratante à base de lipídios, né, óleo de argan, também abacate, não saiu de moda ainda, né, e óleos de coco para eu passar na extensão do fio. Então eu vou equilibrar o meu couro cabeludo, deixando os meus fios mais saudáveis. Então a verdade é que dá pra gente fazer tudo. Progressiva, dá pra colorir o cabelo, mas tem que tratar. Tem que tratar. O princípio de tudo é a estrutura do fio. A estrutura do fio está no tratamento. Sheila, muito obrigada pela sua presença aqui. Gente, muito obrigada aí por mais um Facebook Live. Você, claro, o bate-papo termina aqui, mas o Facebook fica ali com o vídeo. Então dá para ir deixando perguntas e faça aí o seu contato aí para os internautas. Pode sim. Nós estamos até com cursos aqui, né, em Aracaju. E vai ser agora dia 29, vai ter até um curso lá no Hotel Orion. Só que é escrito só para cabeleireiros. Só profissionais. Só para profissionais da área. Deixa o número do telefone. O número do telefone para contato, o daqui é o 79998881337. E também pode estar entrando no Facebook. Eu não anotei. Então não tem problema, porque a gente pode deixar aí depois. Sheila, obrigada. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela participação. Até a próxima.